Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, profissionais do agronegócio, aqui com o Ceruti. Isso mesmo. Segunda-feira, começo da semana, é hora da gente fazer a reflexão, potencializar motivação e foco. Motivação e foco é isso que o profissional do agronegócio precisa para poder vender mais. Então, nós vamos para cima essa semana, segunda-feira, dia 28 de março, um dia maravilhoso, incrível. Vamos para cima, galera, bora vender! Essa semana, virando o mês, chegando abril, garotinho. Abril começa que dia mesmo? Vamos lá. Abril começa na sexta-feira, abril. Ô, louco, rapaz, é isso mesmo. Então, vamos para cima, porque o mês está terminando, eu tenho que entregar minha meta, tenho que entregar meu objetivo, e você que está ligadinho aqui no YouTube, junto com o Ceruti, né? Nesse encontro, motivação e foco, 21 minutos com o Ceruti. Hoje nós vamos falar de 4 fundamentos ou 4 técnicas essenciais para você alavancar vendas, para você vender mais nesse cenário do agronegócio. Lembrando que a pandemia já era, maninho, já foi, você está vacinado, eu estou vacinado, está todo mundo vacinado, então nós vamos para cima, o agro não para e você tem que vender, tem que entregar a meta. Certo? Falou? Faz sentido isso para você? Vamos falar a primeira técnica de venda. Vamos fazer aqui uma reflexão. São exatamente 18 horas e 31 minutos em Brasília, 17h31 aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu quero falar das 4 técnicas essenciais para alavancar a venda, né, no agronegócio. E a primeira delas é aquele momento que você está chegando no cliente. Parou tudo. Você vai chegar no cliente. Ceruti, como é que eu chego no cliente? Você vai ter que se organizar, velhinho. E é importante 10 minutos antes você pensar, relembrar, né, trazer na memória quem é esse cliente, qual é o perfil desse cliente, do que ele gosta, qual foi a última conversa que nós fizemos, se está sendo prospecção, né, o que eu conheço desse cliente, que informações eu trago desse cliente. Importante, 10 minutos antes. Está chegando na visita, né? Alguns autores chamam isso dos 10 passos, né? Antes de dar os 10 passos, né? Eu estou achando 10 passos muito perto, né? Então, acho que uns 10 minutinhos, vamos usar 10 minutinhos para você pensar um pouquinho o que vai acontecer, né? Eu conheço o cliente, eu tenho informações sobre esse cliente, né? Fiz algumas anotações aqui para trazer para você, né? Concentrar-se na meta, isso é importante. Concentrar-se no objetivo da venda. É muito comum, antes de chegar no cliente, a gente acaba passando por umas situações bem avessas. Vamos falar ali no trânsito, que você vai estacionar, né? Ou você está chegando e teve que, né, passar em algum outro cliente e acaba atrasando um pouquinho. Então, você acaba trazendo para a visita todo um cenário, né, um ambiente carregado daquilo onde eu estava, né, aquela correria do dia a dia. E é muito comum, você acaba desconcentrando, né? E você perde o seu foco, perde qual é o seu objetivo, principalmente relacionado à meta, né? Quanto eu tenho que entregar? Qual que é o meu objetivo nessa visita? Eu vou ter que evoluir para a negociação, vou evoluir para o fechamento, eu vou evoluir para a proposta de valor, né? Eu tenho que apresentar para o cliente o meu produto, né? Qual o produto? Eu tenho que tirar lá do cliente, né, a posição da concorrência, eu tenho que ocupar aquela posição que a concorrência usa. Então, concentrar-se no objetivo. Vem comigo, parou tudo, pensa aí, vamos lá. Imagina o começo dessa semana, amanhã, você tendo que fazer visita, e como será essa tua visita? Né? Qual é o passo a passo que você tem que fazer? Sobre isso que nós estamos falando. Então, nessa live, motivação e foco. Primeira dica, 10 minutos antes, o que eu preciso fazer? O que eu preciso, onde eu vou me organizar? Se concentrar no perfil do cliente e se concentrar na meta, né? Lembrando sempre qual é o seu foco. Até eu anotei aqui um exemplo muito comum. É como se fosse, por exemplo, um médico, um estudante que vai fazer aquele vestibular, né, que ele precisa atingir o seu objetivo, atingir sua meta, né? O vendedor está no mesmo patamar, exatamente, né? Então, você não pode entrar numa visita, sabe,
sem atenção, sem foco. Você não pode entrar numa visita de forma despreparada. Então fica esse recado, eu preciso dos 10 minutos que antecedem a minha visita, eu preciso estar muito bem preparado. Essa é a primeira dica. A segunda tem muito a ver com a postura do profissional. Qual é a postura do profissional na hora da visita, no momento da visita? Chegou na propriedade, chegou lá no escritório do cliente. Qual é a postura do profissional? E aí nós vamos lembrar o quê? Do tom de voz. Primeiro tom de voz. Como que você se expressa? Você até tem alguns autores que trabalham bem essa questão, né? Você, como se você estivesse falando no Jornal Nacional, exatamente. Você falar de forma clara, de forma objetiva, né? Usar a linguagem corporal para expressar isso. Né? Então, a fala, o tom de voz é fundamental, é importante que você esteja preparado para isso. Até eu dou uma dica, lá no Campeão em Vendas, lá no presencial, eu passo essa dica, faça massagem aqui na bochecha, isso mesmo, na bochecha. Né? Toda manhã, então faz essa massagem para soltar, porque senão você fica falando assim, o cliente... Olha aí, ó o perfil do cliente, do vendedor, falando... Não dá, aí não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então, tem que falar de forma clara, forma objetiva. É essa a dica que o Ceruti passa, né? Então, tom de voz. Segunda dica, a saudação. Né? Hoje a gente tem muito aquele cumprimento em função do próprio Covid, mas está voltando muito o quê? O aperto de mão, né? Voltando o aperto de mão. E aí, o que eu quero dizer para você? Faça uma saudação, olho no olho, né? Olhar para o cliente, isso faz uma enorme diferença. Outra coisa, tratar sempre de frente o cliente, não de lado aqui, não falar com o cliente de forma, não sentar de lado, senta de frente com o cliente, olho no olho. Toda essa postura dá uma enorme diferença. E aí entra uma questão que vai ser importante no decorrer da venda. Você tem que estar no controle, você tem que estar na liderança do processo de vendas. É você, vendedor, isso mesmo. Você que trabalha no agronegócio, é você que tem que estar na liderança, tem que estar no foco, você que tem que estar no controle do processo de vendas. Há momentos, sim, que você passa esse controle para o cliente, mas você decide passar. Eu costumo dizer lá no Campeão em Vendas que passar esse controle para o cliente é o momento em que você permite ao cliente fazer perguntas. Exatamente isso. Ele vai perguntar. Então, quem pergunta está no controle. Quem pergunta está no comando. Essa é uma regrinha básica lá do Campeão em Vendas. Então, primeira dica importante, 10 minutos antes, o que você deve fazer? Segunda dica importante, postura profissional, tom de voz, a saudação, o cumprimento, a liderança do processo de vendas, olho no olho e ficar de frente com o seu cliente. Beleza? Mais duas dicas, então, importantes. Tem um conceito que eu trabalho muito forte na questão do planejamento, a preparação e estratégia, a assertividade. A assertividade está lá no planejamento, preparação e estratégia. Mas eu posso também usar uma comunicação assertiva. Como que é isso, Ceruti? Até escrevi um artigo. Se você quiser saber um pouquinho mais, esse artigo, Igor, vamos colocar esse artigo das perguntas assertivas lá no nosso blog. Tá? Então, você pode ir lá no blog do Agrovendedor, procurar lá, eu vou disponibilizar, tá lá, vou deixar você baixar lá, você pode salvar esse artigo, perguntas assertivas. O que eu quero dizer com isso? Uma comunicação assertiva. Vendedor, vem comigo, parou tudo. Ó, já estamos aqui com 9 minutinhos de vídeo. A proposta são 21 minutos com o Ceruti. Imagina você, vendedor, você ali fazendo o seu processo de vendas, executando muito bem, evoluindo para a negociação, e chega um momento que você precisa fechar a venda. E aí você pergunta para o cliente, o senhor vai comprar? Vamos fazer o pedido? Pensa comigo, que pergunta é essa? Essa pergunta ela te dá duas oportunidades. Vamos falar a verdade. É o sim ou o não. Olha só que maluco. E você que cavou esse buraco, seu buraco. Você vai se atirar dentro, você vai cair dentro desse buraco. Já era. Já foi. Vamos comprar. O senhor vai comprar hoje? Não é por aí, meu amigo. Não é. Esquece. Não é aí a pegada do vendedor campeão em vendas. Não é por aí, né? A postura desse profissional campeão em vendas.
Vai ter dificuldade? Ah, Ceruti, eu já vendi assim. Eu sei, funciona, mas funciona pouco, funciona muito pouco. Dá para fazer melhor? Como fazer melhor? Perguntas assertivas, comunicação assertiva, ou eu posso chamar também de comunicação afirmativa. Vou dar um exemplo, vamos tratar de exemplo. Estou lá no fechamento de vendas, né? Criei o cenário, descobri o que o meu cliente precisa, e aí eu preciso evoluir para o fechamento de vendas. Né? E aí eu posso perguntar, seu João, em relação ao nosso produto, ficou alguma dúvida? Pode perguntar, pergunta isso. É uma pergunta aberta. Não, Ceruti, eu gostei do produto. Então, seu João, de acordo com a sua necessidade, nós estamos falando em 30 ou 40 toneladas. Olha aí, opa, olha que incrível isso, você que está comigo aqui no Instagram, olha que incrível isso. 30 ou 40 toneladas. Nesse exato momento, o cliente só vai ter duas opções, e as opções que eu quero. Essas 30 ou 40 toneladas veio lá da necessidade, não saiu do acaso. Né? Então, quando eu dou opção para o cliente, né, e até faço um exercício, volto lá para o Campeão em Vendas. O presencial é incrível, hein? Se você não fez o presencial ainda, você vai fazer. Sabe por quê? Porque vai fazer uma enorme diferença. Se você quer vender mais, né? Se você não quiser vender mais, quer continuar na mesma coisa, levando pau aí da concorrência, não precisa fazer Campeão em Vendas, não. Fica do mesmo jeito. Mas se você quer vender mais, quer alavancar vendas, quer ir para cima, quer ir para o topo, quer ganhar prêmio, quer realizar sonhos seu e da tua família, então você tem que fazer o Campeão em Vendas. Porque lá no Campeão em Vendas eu dou um exemplo claro. Né? Quando eu pergunto para a equipe que está participando lá comigo no ao vivo, campeão, qual a sua cor preferida? Qual a sua cor preferida? Eu falo, não, eu quero verde. Quando eu pergunto, e aí eu sempre tenho, né, os lápis ali, né, usando o pincel que a gente faz no flipchart, vai usando lá no quadro, e aí eu pergunto, você prefere o azul ou o vermelho? E quando eu faço essa pergunta, o que significa azul ou vermelho? Eu tenho os dois, está comigo aqui, ó, azul ou vermelho? Aí vai azul, vermelho. Quando eu falo qual é a cor, ele escolhe verde, eu não tenho verde. Então, esse é um exemplo claro que lá no fechamento de vendas, e vou dizer mais, dá para usar até inclusive para marcar visita. É verdade, dá para marcar visita. Você vai marcar visita com o cliente, você faz, ô, seu João, o senhor prefere que eu faça visita no período da manhã ou no período da tarde? Eu tenho duas opções, as opções que eu tenho, que eu quero, que estão disponíveis para mim. Agora eu falo assim, seu João, que horário fica bom para o senhor? Não, deixa, depois eu te ligo. Ele vai ficar procurando lá na agenda dele qual o melhor horário, ele não vai ter. Mesma coisa o fechamento. Quantas unidades? Parou, Senhor Jesus, tem vendedor que faz isso ainda. A tua equipe ainda faz isso. Pergunta quantas unidades, quantas toneladas, quantos quilos, quantos sacos, quantos litros. Não, quantos hectares o senhor vai plantar? Não, peraí, quantos hectares nós vamos fechar aqui? Então, perguntas de fechamento, elas têm que dar duas opções. A opção que você construiu, que você tem, vendedor. Faz sentido isso para você? Então, pensa como que você vai oferecer, né? Imagina só se você estiver comprando um carro, né? E aí o cliente, o vendedor fala assim, qual carro você prefere? Você vai viajar, né? Qual carro você prefere? Vai viajar? Não, peraí. Você prefere um SUV ou você prefere um sedã mais compacto, um sedã? Quando ele começa a te dar opções, as opções que ele tem, ele não vai oferecer daqui a pouco uma caminhoneta se ele não vende caminhoneta. Ele não vai oferecer. Então, se ele pergunta qual carro você tem, daqui a pouco o cliente fala, ou você pode dizer assim, não, né, você está na posição ali de comprador, não, eu quero a caminhoneta, mas não tem caminhoneta. Então, o que acontece? Pensa comigo, eu preciso de perguntas assertivas e perguntas afirmativas. Show de bola, anotou? Essa é a terceira dica dessa semana. Essa semana nós vamos vender muito, hein? Essa semana nós vamos entregar a meta. Quinta-feira, eu olhei aqui, ó, quinta-feira encerra o mês, hein? Ceruti, eu ainda não entreguei a meta. Dá tempo. Ceruti, eu já fechei. Faz mais. Isso, mas entrega mais. Não precisa ficar com medo de bater meta, de superar a meta. Vai para cima, beleza? Quarta e última dica. Essa eu gosto, hein? Essa dica eu anotei ela aqui, cheguei até a marcar ela aqui, sublinhei ela, risquei, porque eu acredito muito nisso. Quem tem que tomar a decisão final é o cliente. Eu vou conduzir o cliente, eu vou levar o cliente para tomar essa decisão. Quem tem que tomar a decisão final é o cliente. Não adianta você, porque isso é venda consultiva.
Diferente da venda simples, né? Lá a venda simples é aquela de baixo valor agregado. A venda consultiva, ela tem alto valor agregado. Então, pensa comigo, quem tem que tomar essa decisão? Claro que é o cliente. O que eu quero dizer com isso? Deixa de ser óbvio, de falar coisas óbvias. Né? O que o vendedor costuma fazer? Porque nós temos o melhor produto do mercado. Qual vendedor que vai falar que o produto é ruim? Aí me diz. Nós temos a melhor assistência do mercado. Mas qual empresa vai falar que a assistência não presta? Então, para que esse papinho de vendedor, que essa conversa mole de vendedor, e surpreenda seu cliente, para que ele tome a decisão. Né? É muito comum os técnicos, profissionais do agronegócio, de vendas do agronegócio, o agrovendedor, é muito comum ele querer falar, não, porque o senhor tem que usar isso aí, na sua lavoura vai isso aqui. Eu tenho que dar informações suficientes para o cliente tomar essa decisão. Se ele não tomar essa decisão favorável, faltaram informações. Eu não fui competente o suficiente para entregar para ele a necessidade de transformar essa necessidade em desejo. A necessidade que se transforma em desejo é do cliente. Então, mas a responsabilidade é minha enquanto vendedor. A hora que eu entrego informação, que eu passo informação. Então, a tomada de decisão de quem que é? Do cliente. Ele que vai tomar essa decisão, ele que vai escolher. Não queira você decidir pelo cliente. Não. Muitas vezes, quando o cliente pergunta, mas o que tem de bom nesse teu produto? Olha só que é uma pergunta boa que o cliente pode fazer para você. Vendedores apressados acabam querendo responder essa pergunta. Lá no final, estou indo para o fechamento, imagina, mas o que tem de bom nesse seu produto? Seu João, o que o senhor procura num produto? Me responda, o que o senhor procura? Olha só que interessante, quem pergunta está no controle. Então, o cliente fez a pergunta, ele estava no controle, o vendedor assume esse controle novamente. Seu João, o que o senhor precisa num produto? Qual a necessidade hoje da sua fazenda, da produtividade? Faltam poucos minutos para a gente concluir. Eu vou passar agora aqui para você quais são as 4 dicas importantes. Essa última ficou clara? Quem tem que decidir é o cliente. Parece uma coisa tão natural, normal. Você fala, pô, Ceruti, mas é claro, é ele que vai comprar, ele é o comprador. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é essa a informação. O que eu quero trazer para você é a possibilidade de você, enquanto vendedor, ajudar, contribuir, que o cliente tenha todas as informações capazes de tomar essa decisão de forma objetiva, de forma prática, decisiva, ir para cima, certo? Então, pensa comigo, quem conclui o processo de vendas é o cliente. Eu preciso dar condições para ele. Vamos passar, então, os 4 temas, as 4 dicas dessa semana. Semana do quê, Ceruti? Motivação e foco. 21 minutos com o Ceruti. O agrovendedor está ligado aqui e vou passar a dica para você. Primeiro, importante, os 10 minutos antes de chegar no cliente. Parou tudo. Observa, cenário, ambiente, meta, foco. Conheço o cliente? O que eu sei do cliente? Número 1. Número 2, postura de vendedor. Isso mesmo, postura do profissional de vendas. Tom de voz, saudação, olho no olho, ficar de frente, liderança. Esse é o ponto importante. Número 3, olha aí a dica número 3. Comunicação assertiva ou afirmativa, dando sempre 2 opções. Essa dica é incrível, é do meu amigo César Frazão. Lembro sempre, quando eu passo essa dica, lembro sempre dele, quando ele fala de objeções. Quarta dica, quem decide é o cliente. Dê condições para ele. Não fique querendo você mostrar o caminho único e exclusivo para o cliente. Show de bola! Vou lembrar você, toda segunda-feira, é isso mesmo, toda segunda-feira, às 8h30, horário Brasília, na manhã, começando amanhã, e às 18h30, nós temos um encontro marcado aqui no canal do Agrovendedor, aqui no YouTube e também no Instagram. Então, anota na sua agenda para você começar bem a semana com motivação e foco. Você tem que falar aqui com o Ceruti. São 21 minutos de reflexão para que você possa acelerar suas vendas. Ceruti, eu quero vender mais. Vem comigo. Ceruti, eu quero bater meta. Vem comigo. Ceruti, eu quero atingir meus objetivos no final do ano, porque eu tenho um sonho para realizar junto com a minha família. Vem comigo, porque o nosso objetivo, sabe qual é? No 3, fala comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Bora vender!